Bom, então continuando aí a nossa Netflix, né, do sistema respiratório, da fisiologia do sistema respiratório, a gente vai falar sobre a relação ventilação-perfusão, tá? Então aqui tem um desenho aqui, uma ilustração que representa os nossos pulmões, né? Não ficou daquele jeito, né? Não tá lindo e tal, mas enfim, dá pra ver que é um pulmão. E dentro do pulmão, né, a gente precisa lembrar que a gente tem algumas estruturas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem aqueles buracos que é onde a gente tem a entrada dos brônquios principais e dos vasos sanguíneos, né? Então essa estruturazinha azul aqui é chamada de hilo, né? Então o hilo é onde a gente vai ter a entrada dos brônquios e de vários vasos, né? Vários capilares sanguíneos. Então imagina que a gente tem ali o hilo e aqui eu tenho o quê? Eu tenho os meus capilares sanguíneos, né? Que entram aí e vão no meu pulmão, vão para diferentes partes do meu pulmão, beleza? Basicamente, né, a gente tem que esses capilares aqui, né, quando a gente fala em perfusão, uma coisa interessante sobre o termo aqui para a gente gravar. Quando a gente fala de ventilação, a gente está falando de ar, certo? Quando a gente fala de perfusão, a gente está falando de sangue, beleza? Então, para ocorrer a troca gasosa, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter ar e a gente precisa ter sangue. A troca gasosa ela vai ocorrer na superfície, né, na interface alvéolo capilar, certo? Então a gente tem lá o nosso alvéolo e a gente tem o capilar, beleza? Então isso aqui é o que? Isso aqui é a interface alvéolo capilar, certo? Então para ocorrer a troca eu preciso ter oxigênio no meu alvéolo e eu preciso ter sangue, preciso ter ar, preciso ter sangue para esse ar passar, né? Para o oxigênio passar aqui, né, do alvéolo para o sangue, beleza? Então isso é a interface alvéolo capilar, certo? Então sempre que a gente fala de perfusão a gente está falando do sangue, quando a gente fala de ventilação a gente está falando do ar, né, ali, mais especificamente. Então vamos lá. Dentro do nosso pulmão, a gente pode dividir o pulmão em algumas áreas, tá? Então basicamente aqui a gente tem a perfusão, então a gente tem o sangue, né? A gente tem aqui os capilares. E esses capilares, eles vão para diferentes áreas do pulmão, então eles vão para cima, para as laterais, para baixo, né? Só que se a gente for pensar, né, imagina um indivíduo que está em pé, por exemplo, eu agora estou sentado aqui numa cadeira, então meu pulmão está nessa posição, ele está em pé, né? O sangue está indo para os meus pulmões, porém eu tenho que lembrar que eu tenho uma força, né? Aqui embaixo eu tenho a força da gravidade, tá? O que a gravidade faz? A gravidade ela vai atrair tudo para ela, então ela é uma força que atrai tudo em direção a ela. Então esse sangue que está chegando nos pulmões, ele vai tender a se acumular, né? Se eu estou sentado ou se eu estou em pé, ele tende a se acumular onde? Na base do meu pulmão, principalmente, tá? Então aqui no meu pulmão, na parte da base do meu pulmão, né? Isso aqui é o que? Isso aqui é a minha base, certo? Aqui eu tenho a base e no alto eu tenho o ápice. Então aqui na base pulmonar eu vou ter uma maior perfusão. Então dá pra gente concordar que como o sangue que chega nos pulmões ele é atraído pela gravidade, ele vai se distribuir principalmente na base, né? Então a tendência é que o sangue desça. Não é que ele não chega nas partes superiores, mas ele vai chegar mais na base. Então na base eu vou ter uma maior perfusão, certo? Agora, se a gente for pensar nos alvéolos, né, no ápice e na base, aqui no ápice a gente vai ter, né, que os alvéolos eles são maiores, tá? E aqui na base a gente tem alvéolos menores. Os alvéolos menores e os maiores eles vão se diferenciar por quê? Né? Porque esses alvéolos menores, tá, eles têm uma complacência maior. Por quê? Imagine aqui, ó, eles têm mais complacência. Tá? Por que o alvéolo menor tem mais complacência? Imagine que o que é a complacência? A complacência é a capacidade do alvéolo, né, ali do pulmão, de estender, de aumentar o seu volume, certo? Então, se eu tenho um alvéolo pequenininho, eu consigo aumentar ele bastante, certo? Agora, se eu já tenho um alvéolo grande, é muito difícil aumentar ele mais ainda. Então, às vezes até consigo aumentar, mas muito pouco,
Tá? Então esse alvéolo pequenininho aqui, ó, se a gente for comparar esses dois aqui, o alvéolo menor ele vai aumentar muito mais. Então aqui na base do nosso pulmão a gente tem uma maior complacência, né? Então a gente tem uma ventilação boa, né? Já no ápice a gente tem esses alvéolos grandes, certo? Então você tem alvéolos grandes. Isso é bom? Por um lado sim, por quê? Com esses alvéolos grandes, você tem mais ar dentro, né? Por que esses alvéolos são grandes? Porque eles têm uma maior quantidade de ar. Ou seja, a gente tem uma ventilação maior no ápice dos pulmões, porque eu tenho mais ar. Tá? Lembra que a ventilação está relacionada com o ar? Então eu tenho mais ar aqui. Beleza? Só que uma das características desses alvéolos grandes é que, por eles serem grandes, eles vão comprimir os vasos sanguíneos, tá? Então, ó, aqui eu vou fazer um exemplo disso. Então, eu tenho meus alvéolos lá grandões, né? O que acontece? Como os alvéolos eles são grandes, né? Eu tenho muito ar dentro. Então, aqui eu tenho bastante ar, né? Eu tenho bastante ventilação nesse ápice. Os vasos, né? Os capilares, eles vão ficar comprimidos dentre esses alvéolos. Então, eles ficam aqui entre os alvéolos. Só que eles ficam comprimidos, né? Por quê? Porque o alvéolo é grande. Então ele vai fazer uma compressão. E aí eu tenho uma menor perfusão, tá? Então eu tenho, né, quando a gente fala de ápice, eu tenho mais ventilação e eu tenho menos perfusão em comparação com a base. Então aqui no ápice eu tenho mais ventilação e eu tenho menos perfusão. Na base eu tenho uma maior perfusão e eu tenho uma ventilação ali também, né, regular, né, uma ventilação boa, né, enfim, por conta da complacência dos alvéolos. Então aqui eu tenho uma ventilação boa, né, na base, uma ventilação regular, né, a gente poderia dizer. Mas se a gente for pegar a ventilação do ápice da base, o ápice ele tem um pouco mais de ventilação. A ventilação dele é um pouco maior por conta do tamanho dos alvéolos. Beleza? Então, dividido isso, né, mas que a gente já entendeu o que é a perfusão e o que é a ventilação, a gente vai fazer um cálculo, tá? Então, um cálculozinho básico. Então, vamos lá. Quando a gente fala da relação ventilação-perfusão, né, a gente tem que ver que vai ser igual a ventilação dividida pela perfusão, certo? Então, a gente vai colocar números aí. Vamos imaginar que aqui no ápice eu tenho uma ventilação, tá? Aqui eu tenho uma ventilação igual a 2 e eu tenho uma perfusão igual a 1, certo? Usar valores iguais. Se eu pegar aqui, eu vou dividir 2 por 1, eu vou ter uma ventilação, uma relação ventilação-perfusão igual a 1. Certo? Beleza. Relação ventilação-perfusão igual a 1. Então, eu posso dizer que eu tenho uma relação ventilação-perfusão alta. Tá? Por quê? Ó? Vamos fazer aqui agora a base primeiro, depois a gente fala qual que é alta e qual que é baixa. Ó, ventilação-perfusão. Aqui eu tenho uma ventilação, né, menor, ou seja, minha ventilação aqui na base é de 1 e a minha perfusão ela vai ser de 2. Se eu pegar aqui VQ, eu vou ter 1 dividido para 2, VQ vai ser igual a meio. Ou seja, tá? Na base eu tenho uma relação ventilação-perfusão menor e no ápice eu tenho uma relação ventilação-perfusão maior. Por quê? Por conta dessas diferenças de ventilação e perfusão. Tá? Então, no ápice eu tenho mais ventilação, tenho menos perfusão. Lembra por quê? Porque os alvéolos eles comprimem os vasos. Então, aqui a gente tem um alvéolo, comprime o vaso. Então, se os alvéolos eles estão comprimindo os vasos, eu tenho menos sangue fluindo e eu vou ter menos troca, consequentemente. Tá? Então, aqui eu tenho uma maior ventilação, maior relação ventilação-perfusão. E aqui eu tenho uma menor, porque eu tenho muita perfusão, eu tenho muito sangue se acumulando nessa base, e eu tenho uma ventilação menor do que a perfusão. E aí eu tenho essa relação aqui de 0,5, que é menor. Beleza? Isso aqui, estado fisiologia, pensando no estado normal ali do nosso pulmão. Então, cada região do pulmão, a gente divide o pulmão em várias áreas. Então, a gente tem as áreas de West lá e tal. Então, em cada área a gente vai ter relações ventilação-perfusão diferentes, certo? E aí a gente viu alguns termos, né, que foram. Eu vou desenhar aqui. Então a gente tem aqui, vou copiar aqui meu pulmão. A gente tem aqui o pulmão.
tá? Aí lá a gente tem os brônquios, aí tem os bronquíolos, aí tem os alvéolos. Aqui tem a traqueia, né? Beleza. Então a gente tem uma área que a gente chama de espaço morto anatômico, tá? Então desde os bronquíolos até a cavidade nasal, na verdade desde a cavidade nasal até os bronquíolos, né, que a gente tem aquelas zonas de condução, né, que é onde o ar vai passar, mas não tem troca, a gente tem o que a gente chama de espaço morto anatômico. Certo? Então o espaço morto anatômico nada mais é do que o espaço, né, que a gente vai ter onde o ar vai ficar acumulado. Então cerca de 1/3 do ar que a gente inspira, né, ele vai ficar nesse espaço morto anatômico. Beleza? Que vai então, a gente pode ser desde a cavidade nasal até os brônquios, tá? Os brônquios, os bronquíolos, enfim. E aí a gente tem uma área que a gente chama de espaço morto fisiológico, tá? Então aqui embaixo, então a gente pode considerar o espaço morto anatômico as estruturas, né? As estruturas aí ou zonas de condução do ar. As estruturas de condução, por onde o ar passa. E aqui a gente tem o espaço morto fisiológico. Que se a gente for lembrar, né, o espaço morto fisiológico, por que tem esse nome de espaço morto fisiológico? Qual que é a fisiologia que a gente for pensar? A gente tem os alvéolos, né? E aqui a gente deveria ter os capilares também, para acontecer a troca, tá? Porém aqui não acontece a troca também, tá? Então uma coisa que é importante que eu coloquei aqui, no espaço morto não tem troca, certo? Espaço morto anatômico. O espaço morto fisiológico também não tem troca. Por quê? Porque a gente vai ter ar, né, aqui nesses alvéolos, então aqui a gente tem ar, certo? Porém a gente não tem vasos sanguíneos, a gente não vai ter sangue, não vai ter perfusão para que aconteça a troca, para que o ar saia do alvéolo e vá para o sangue, tá? Então nesse espaço fisiológico a gente não vai ter troca. Por quê? Isso aqui vai corresponder, acontece principalmente nos alvéolos, né? Então a gente pode citar aqui como as principais estruturas sendo os alvéolos, né? Então a gente vai ter o ar, então você tem ar, porém você não tem perfusão, não tem sangue, certo? Então esse espaço aqui é chamado de espaço morto fisiológico. Então imagina uma analogia que eu fiz, que eu acho que fica mais fácil de entender. Imagina que você compara isso aqui com um músculo, né? Então a gente tem lá as fibras musculares. O músculo a gente tem as unidades motoras, tá? Isso aqui é um músculo. Imagina que você vai fazer, né? Você tá lá, sei lá, você vai pegar a sua garrafa agora, vai fazer uma flexão de cotovelo para tomar água, né? Você não precisa fazer muita força para isso, né? Então você vai ter o recrutamento aqui de uma fibrazinha muscular, né? 2 fibras musculares vão ser recrutadas. Aí você vai tomar água, beleza, tá? Essas outras aqui, elas ficaram de reserva, você não precisou delas, tá? Então você recrutou 2 aqui, foi lá e tomou água. Agora, se você vai levantar, por exemplo, uma anilha pesada, tá? Então esse caso aqui foi uma garrafinha d'água. Então esse aqui é uma garrafinha d'água. Agora imagina, você vai levantar uma anilha. Você está lá na academia, você pega uma anilha lá de 20 quilos, e aí você vai levantar essa anilha para fazer uma rosca de bíceps, né? Você vai ter recrutamento de todas essas fibras aqui para você conseguir levantar essa anilha. Talvez você nem consiga, tá? Mas o seu músculo vai recrutar todas as fibras. Para quê? Para te dar força para levantar a anilha, tá? Então assim, dá para associar, né, esse espaço morto fisiológico com isso, né? Então o espaço morto fisiológico é como se fosse uma reserva. Então a gente tem os alvéolos ali, mas a gente não tem sangue sendo mandado para essa região. Se por acaso o seu pulmão ele precisar de mais sangue, né, vamos supor que porque às vezes você precisar de mais oxigênio quando você está fazendo exercício, por exemplo, né, o que acontece? Você aumenta a perfusão. Então imagina que aqui, ó, eu não tinha muitos vasos passando, né? Então nos outros pulmões aqui eu tinha um pouco de vaso e tal, né? Aqui eu tinha um pouquinho de perfusão, ó. Vamos fazer outro alvéolo aqui. Então aqui eu tenho os alvéolos ali, aqui eu tenho mais alvéolos aqui. Normalmente eu tenho sangue passando aqui, né? Esse aqui acontece a troca, né? Esse aqui não, tá? Esse aqui não tem troca. Por quê? Porque eu tenho ar aqui, mas eu não tenho alvéolo passando. Não tenho capilar passando. Só que eu estou fazendo exercício.
Aí o que acontece? Esse capilar aqui, que antes não estava passando sangue, ó, o sangue ele está passando por aqui, ó. Ele passa aqui e vai embora, certo? Passa aqui e vai embora. Aí começa a passar sangue por esse outro capilar que não estava ocorrendo a troca. Por quê? Porque não precisava, não tinha demanda. Aí agora começa a ocorrer troca aqui também, beleza? Então esse espaço morto fisiológico, né, ele acontece ali, a gente pode dizer que você tem ar, mas você não tem sangue. Mas esse espaço morto fisiológico ele pode ser considerado uma reserva, talvez, de troca, né? Então uma vez que o seu pulmão precise de mais troca, você pode ter a utilização desse espaço morto, né, meio que para fazer isso, né? Você pode ter uma função desse espaço morto fisiológico, ele passa a atuar fazendo a troca. E aí a gente tem uma coisa que a gente chama de shunt fisiológico, né? Então a gente tem o shunt fisiológico. O que seria o shunt fisiológico? Um outro conceito também. O shunt fisiológico são áreas no seu pulmão, né, que você não vai ter ar, mas você tem perfusão. Então você tem sangue passando pelos capilares, mas você não tem ar chegando aos alvéolos. Tá? Então, nesse caso do shunt fisiológico, né, você também não vai ter troca porque não tem ar. Então você tem ali sangue chegando, mas você não tem ar no alvéolo, então não vai ocorrer a troca também. Então essas são 3 situações em que a gente não vai ter essa troca gasosa. Tá? Por quê? Em duas. Aqui você tem, se a gente for pensar no espaço morto anatômico, você tem ar, mas você não tem perfusão, né, no espaço morto fisiológico. Você também tem ar, mas você também não tem perfusão. E aqui, né, você tem perfusão, no shunt fisiológico você tem perfusão, mas você não tem ar. Então não tem como ocorrer a troca gasosa. Por quê? A troca gasosa ela vai depender tanto da ventilação quanto da perfusão. Então você precisa ter, lembra que eu desenhei aqui a interface alvéolo-capilar? Então você tem o alvéolo lá, né, então você tem capilar, certo? Então você precisa do ar e você precisa do sangue. Porque o ar ele vai sair do alvéolo e ele vai para o sangue que faz o transporte, certo? Então você precisa de perfusão, você também precisa de ventilação. Então essa é a relação ventilação-perfusão. E aí a gente viu alguns quadros patológicos, né? Então a gente viu, por exemplo, né, em algumas patologias, né, quando a gente fala da patologia, a gente pode ter, por exemplo, né, imagine que aqui eu tenho um alvéolo, que a gente está falando da base do pulmão. Né? Quando a gente fala da base do pulmão, a gente tem uma menor relação ventilação-perfusão, certo? Deixa eu apagar esse aqui. Na base do meu pulmão eu tenho uma relação ventilação-perfusão menor, certo? Por quê? Porque eu tenho mais perfusão do que ventilação. Então a perfusão ela é maior do que a ventilação. Isso falando de fisiologia. No caso da patologia, né, imagina que eu tenho aqui os meus capilares, né, aqui na base, e aí a gente tem a formação de um trombo. Né? Então eu tenho um trombo sendo formado, que faz com que eu tenha uma embolia pulmonar. Então nesse caso a gente viu que o que acontece quando você tem a formação de um trombo? O sangue ele não vai conseguir passar. Então aqui você tem um bloqueio. Nesse caso, né, a gente tem o ar chegando aqui, né, porém a gente não vai ter sangue chegando, certo? Então isso aqui, então nessa situação aqui a gente vai ter um espaço morto patológico, certo? Porque ó, aqui eu tenho ar, então imagina que aqui eu tenho oxigênio, aqui eu tenho O2, mas eu não tenho sangue chegando. Então eu não tenho perfusão. Que situação é essa que eu tenho oxigênio e não tenho perfusão? Né? Aqui no espaço morto, né, fisiológico. Mas nesse caso aqui, esse espaço morto está sendo causado por uma patologia, que é o trombo. Então esse trombo ele está bloqueando o meu capilar, né, impedindo, ele está obstruindo o meu capilar, impedindo com que o sangue passe. E aí a gente tem essa formação aí essa patologia, né, que seria aí o espaço morto patológico. Então a gente tem aqui um espaço morto patológico, certo?
Isso na base. Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter? Eu tenho uma relação ventilação-perfusão alta. Por quê? Porque eu não tenho perfusão nenhuma, tá? Então, imagine que eu tenho aqui, sei lá, uma ventilação de 2 e uma perfusão de 0, porque não está chegando sangue. Na verdade, é uma perfusão de 1, né? Então, eu tenho aqui 2 e uma perfusão de 1. Então, eu vou ter uma relação ventilação-perfusão mais alta, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho, né, quando a gente entra no estado patológico, eu tenho uma ventilação-perfusão alta. E aqui, falando sobre o ápice, né, aqui no ápice a gente viu que a gente tem, fisiologicamente, acontece lá, a gente ter uma maior relação ventilação-perfusão. Agora, imagine que aqui no ápice eu tenho lá o meu alvéolo, né, e aí eu tenho meus capilares. Tá? Só que imagine que aqui agora o meu alvéolo, por exemplo, no caso do enfisema, o alvéolo vai lá, a pessoa tem enfisema, teve a degradação desses alvéolos aqui. Então perdeu a superfície de troca ali, isso perdeu o alvéolo, a parede alveolar. Não tem troca, não tem ar chegando no alvéolo. E aí o que acontece? Eu tenho uma perfusão normal, certo? Porém, não vai ter ar, não vai ter oxigênio para passar para o sangue. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma relação ventilação-perfusão diminuída. Por quê? Eu tenho muita perfusão, eu tenho uma perfusão maior do que a ventilação. Então, se eu tenho sangue fluindo aqui, o sangue passando, mas eu não tenho ar, não vai ter como ocorrer a troca. Tá? E aqui, no caso, é um shunt patológico, certo? Patológico. Por quê? Porque eu tenho perfusão, certo? Mas eu não tenho ar. E aí a gente entra no caso do shunt patológico. Então acho que é isso, né? De modo geral. A gente viu um pouquinho sobre a relação ventilação-perfusão, né? E espero que tenha ajudado aí. Valeu!